Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Boa tarde, boa tarde. Muito bom poder revê-los. Estávamos juntos hoje de manhã e agora à tarde também. Seja muito bem-vindo você que está vindo talvez pela primeira vez aqui na nossa casa. A convite de alguém, a convite de um amigo ou uma amiga. Saiba que agora você também faz parte dessa casa aqui. É a sua segunda casa. Sejam sempre bem-vindos em nosso meio. Há 2 sábados nós começamos uma jornada com um tema inexplicável. A cada sábado à tarde nós estamos tentando descrever algo que é inexplicável. No nosso primeiro encontro nós falamos que Jesus, ele é de fato amigo de pecadores. E no sábado passado nós falamos que Jesus, ele às vezes é bom demais para ser verdade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o sentido da vida. Talvez em algum momento você já fez essa pergunta: rapaz, por que a gente está aqui? Qual o propósito? É nascer, crescer, frutificar, multiplicar e depois morrer? Parece que a vida é essa sequência, né? É só isso, a gente cresce, envelhece, cresce para cima, cresce para os lados. E aí depois parece que a gente está numa contagem regressiva, né? Da vida. E eu confesso que eu já fiz essa pergunta para mim várias vezes. Mas talvez no momento em que eu de fato precisava entender qual era o sentido da vida, por que é que nós estamos aqui na Terra, foi quando eu perdi meu avô. Eu cheguei em casa, tivemos uma noite legal, estávamos na igreja. E aí assim que a gente estacionou o carro, colocamos o carro na garagem, chegou a notícia que meu avô teve um infarto e morreu ali na hora. Eu subi para o quarto chorando e comecei a jogar as cadeiras lá no quarto, comecei a derrubar o livro da estante. Eu não aceitei muito bem a notícia. E aí quando enfim eu parei, sentei e pensei: cara, qual o sentido da vida? Tem que ter algo a mais do que isso aqui. E nessa tarde eu espero que na nossa conversa, no momento que nós vamos passar aqui juntos, nós possamos entender melhor o sentido da vida, por que é que nós estamos aqui. Convido você aí a abrir a sua Bíblia, ou se você não estiver com a sua Bíblia, sempre há um rapaz ali atrás, tão gente boa, que coloca a letra para todo mundo, ou a letra, coloca o texto para todo mundo estar acompanhando. João capítulo 4, o versículo 7 em diante. O versículo 7 em diante. Enquanto você está vendo aí, procurando o texto, enquanto está projetado, eu quero contextualizar o que é que está acontecendo. Jesus e seus discípulos, eles estavam sempre pregando, sempre caminhando. Jesus era itinerante, ele estava sempre em movimento. E chegou um momento que eles pararam e perceberam: quem está com fome aí? Pedro: eu estou com fome, Senhor. João: também estou com fome. Todo mundo estava com fome e também com sede. Aí o que é que Jesus faz? Olha, vão para a cidade atrás de comida, eu vou atrás da água. Eles estavam cansados de viagem e a fome juntou com a sede. Jesus manda os discípulos atrás da comida e ele vai atrás da água. Ele chega num poço e aí então é o começo do nosso contexto. Os versos que nós vamos ler diz assim: nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aqui o contexto diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede
nem precise vir aqui buscá-la. Perdão, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Muito bem, Jesus vai buscar água e ele se encontra com essa mulher, que nós chamamos de mulher samaritana, porque a gente não conhece o seu nome, não é detalhado para nós o seu nome. Isso é algo que fica em segundo plano no contexto bíblico, no relato bíblico. Só que há 2 aspectos aqui nessa história muito impressionantes que a gente precisa entender. O primeiro é que Jesus ele faz um movimento radical para conversar com essa mulher. Ou seja, ele começa um diálogo. Por quê? Qual é o problema de ele ter um diálogo com essa mulher? O texto falou que ele era judeu e ela era o quê? Samaritana. E o texto deixou claro que judeus e samaritanos o quê? Não se batiam. É igual quem torce para o Ceará e para Fortaleza, né? Tem essa rivalidade, não se batiam. E essa mulher fica assustada. Peraí, você é judeu e está falando comigo que sou samaritana? Como assim? Então Jesus ele começa um diálogo com aquela mulher e ele não se importa com essa barreira racial ou barreira que foi criada pela sociedade, né? Agora, uma outra coisa muito interessante. A mulher, o texto diz que ela vai buscar água ao meio-dia. Ao meio-dia. Não sei você, mas geralmente meio-dia é um dos maiores momentos assim, de calor no dia, né? É o ápice do calor. E naquela época não havia sistema de refrigeração. Nem em casa e nem no poço. Então aquela mulher vai meio-dia para buscar água o quê? Quente. Quente. Ela vai no horário que ninguém ia ao poço, porque todos sabiam que se fosse ao poço meio-dia, ia tirar água quente e só ia resfriar lá para o fim da tarde. Interessante isso, né? Agora, por que essa mulher vai nesse horário? Primeiro, ela não queria ser vista por ninguém. É que ela queria ir ao poço, pegar água e voltar para casa sem ninguém falar com ela, sem ter diálogo com ninguém e sem ninguém reconhecê-la. Plano frustrado. Porque Jesus começa um diálogo com ela. E Jesus quebrou qualquer barreira para conversar com ela. Racial, cultural, barreira de gênero, barreira moral. Jesus não se importou com nada daquilo. E a segunda coisa que eu acho muito interessante, a segunda barreira que Jesus quebra, é porque ele está aberto a um diálogo com ela pelo fato dela ser mulher. Não era só o fato dela ser samaritana, judeus e samaritanos não se batiam, mas mulheres não tinham tanto prestígio naquela época. E Jesus senta, conversa com ela, começa um diálogo, ele começa a querer saber da vida dela. Isso é impressionante, porque Jesus mostra que ele se importava com ela. Havia algo nela que Jesus queria conhecer, que Jesus queria mudar, que Jesus queria transformar. E é por isso que ele começa essa conversa com ela. Sabe o que também é interessante? É que Jesus ele não se preocupa com nenhuma barreira que nós criamos para ele ter acesso a nós. Jesus não importa se nós somos bem prestigiados na sociedade ou não. Jesus não importa se nós somos concursados ou desempregados. Jesus não importa se nós somos cearenses, pernambucanos, brasileiros, argentinos. Não importa se você torce para o Vasco. Jesus não se preocupa com nada disso. Ele simplesmente quer um diálogo conosco. E ele está disposto a quebrar qualquer barreira para ter esse diálogo. Só que aí, beleza, no diálogo, o que é que Jesus fala? Mulher, é o seguinte, eu quero água. E ela fala, mas Jesus, tu não tem nem como tirar a água do poço e tudo mais. Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse quem está te falando, você que ia me pedir água e eu te daria água viva. Para nós, esse diálogo é um pouco difícil de entender, por quê? Porque nós nunca passamos sede de verdade, não é? A gente sempre tem acesso à água. Sempre tem acesso à água. É muito fácil a gente ter acesso à água. Mas quem vive numa região semiárida como eles viviam, é muito fácil conhecer esse assunto, saber o que é sede de verdade. Não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de ir em Teresina. Eu espero que ninguém seja de lá. E ninguém que está assistindo seja também. Mas foi um dos lugares onde eu senti mais sede de verdade na vida. Eu comecei a pregar numa semana de oração e eu só aguentei ficar lá 2 dias porque eu estava passando mal de tanto calor.
À noite a gente tinha que molhar o lençol, colocar na cama, isso com o ar-condicionado ligado. Colocar na cama, deitar, aí depois de 30 minutos secava, ia para o banheiro, molhava de novo e assim por diante. Aí quando acordava, esperava abrir o shopping, para ir para o shopping para o ar-condicionado, até a hora de ir para a igreja pregar à noite. E não demorava muito, eu começava a falar 5 minutos, parece que eu tinha corrido uma maratona, de sede, eu bebia sede, parece que não saciava. Aí eu disse, irmãos, é o seguinte, eu não vou morrer aqui não, eu preciso fazer muita coisa na minha vida. E aí não consegui ficar. Mas quando a gente está com sede, e sede de verdade, e a gente bebe água, qual é a sensação? Alívio. Não é satisfatório? Quando a gente está com sede mesmo, o que é que a gente mais quer? Eu quero agora um copo de Coca-Cola. Quero agora, um suco de tangerina. É isso que o corpo pede? Não é água, é água. A gente pode talvez nem ser tanto fã de água, mas quando a gente está com sede, o nosso corpo quer água. Sabe por que Jesus começa esse diálogo e tem tanta água no meio da história? É porque Jesus estava querendo falar para aquela mulher o seguinte, olha, eu tenho uma oferta para você que vai te satisfazer por dentro. Era isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. É uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas eu queria que você refletisse nisso. O que é que te faz feliz? O que é que te faz feliz? O que é capaz de trazer real satisfação na sua vida? O que é que você pensa hoje na sua vida que se fosse tirado de você, talvez você não seria feliz? Ou que se te faltasse, talvez você não seria feliz? O que é que te faz feliz? Qual é a tua motivação para ainda estar vivo? O que é que te impulsiona? Jesus faz essa pergunta para a mulher. Ele está dizendo, olha, não há nada fora de você que vai te satisfazer por dentro. Jesus sabia que aquela mulher ela tinha uma sede física e é por isso que ela vai ao poço. Mas também Jesus sabia que ela tinha uma sede espiritual dentro dela que precisava ser saciada. E não era a água do poço que seria capaz de saciar, mas seria a água que ele estava oferecendo para ela e que ela não entendeu no diálogo. Ela achava que Jesus ia oferecer a ela mais do mesmo, mais a mesma água do poço, mas Jesus estava dizendo, olha, eu quero te oferecer algo que é tão essencial como a água para o corpo. Eu quero te oferecer algo que vai te satisfazer por dentro, que vai te fazer feliz. E todos nós aqui, nós vivemos em função de alguma coisa. Nós vivemos em função de algo. Mas Jesus está dizendo para ela e para nós essa tarde que se ele não for essa coisa, você sempre se desapontará. Se Jesus não for a razão da nossa existência, nós sempre vamos perceber que está faltando algo na nossa vida. Você pode ser concursado, você pode ter o carro do ano, você pode estar casado, David? Você pode ter filhos, você pode ter seu salário aumentado aí de vez em vez, mas se Jesus não for o centro da sua vida, se ele não ocupar o lugar número 1 no seu coração, nós vamos ter tudo isso que o mundo pode oferecer, mas sempre vamos pensar, está faltando algo. Está faltando algo. Só que nesse diálogo eu acho muito interessante, talvez essa é uma das histórias minhas preferidas da Bíblia, é que Jesus, depois de mostrar para ela, olha, você precisa de algo que eu tenho te oferecer, Jesus chama então e pede para ela chamar quem? Chama o teu marido. Eu acho muito bacana as perguntas que Jesus faz. Porque as perguntas que Jesus faz não é porque ele precisa de informação. Ele já sabe. Mas é que muitas vezes Jesus quer ouvir da própria pessoa e reconhecer, e fazer com que a pessoa reconheça o seu estado. Então Jesus fala, olha, chame o teu esposo. Ela fala, Senhor, eu o quê? Não tenho marido. Aí Jesus parece que vai na ferida, né? Eu sei que tu não tem marido. Na verdade, tu já teve quantos? 5. E esse que você tá, não é o quê? Não é o seu marido. Que coisa, né? Por que Jesus faz isso? Jesus oferece a água da vida para ela, mas agora parece que está dando uma lição de moral nela. É porque Jesus estava dizendo para ela o seguinte, olha, o vazio que você tem no seu coração, você está tentando preencher através de relacionamentos. Jesus estava dizendo, olha, você já casou com 1, 2, 3, 4, 5, e o vazio que você está sentindo não foi preenchido. Você está no 6º e ainda não foi preenchido. A dificuldade daquela mulher era entender que não era mudar de esposo ou de relacionamento que ia satisfazer o vazio no seu coração.
E muitas vezes nós somos igual a ela. Talvez a gente não case 5 vezes, não desejo isso a ninguém. Ter 5 sogros, 6 sogros, já pensou? Não dá muito certo. Mas talvez nós estamos tentando satisfazer de outra forma. Mais dinheiro, mais prestígio, mais status, mais conhecimento, mais bens, mais posses. Entende? O problema daquela mulher é que ela olhava para homens, relacionamento. Mas todos nós aqui temos uma condição que quando aperta ou quando sentimos que está faltando algo na vida, nós recorremos. Pode ser nosso trabalho, sei lá. Cada um de vocês sabe o que é que você tem tentado usar para preencher o vazio no seu coração. Jesus estava dizendo, olha, você está tentando preencher através de homens e não tem dado muito certo, né? E nessa tarde Jesus olha para você e diz, olha, você tem tentado através de X e não tem dado muito certo, né? Esse desejo que nós temos de ser saciados, nós não vamos saciar de nenhuma outra forma. Eu quero ler mais um texto com vocês, que ainda está no livro de João, capítulo 3, o verso 1 a 7. Esses versos são fundamentais para a gente fechar nossa mensagem nessa tarde. Olha o que é que diz João 3, versículo 1 até o verso 7. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao seu ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O que é que Jesus ofereceu para aquela mulher? Água. E o que é que Jesus fala aqui também para Nicodemos? Quem não nascer da água. Sabe quem era Nicodemos? Nicodemos era um cara exemplar. Seguia a lei ao pé da letra. Era alguém muito estudioso da palavra de Deus, da Bíblia. Era alguém que tinha muito prestígio, status. Era alguém muito bem conhecido. Sabe aquelas pessoas que você olha assim e pensa: rapaz, qual deve ser o pecado desse cara? Porque eu não consigo imaginar. Tiago, olha para o Tiago. Qual é o pecado de Tiago? Não tem como a gente olhar assim, só convivendo mesmo, né, Tiago? Mas não tem como imaginar. E agora esse homem, ele tenta se encontrar, ele se encontra com Jesus, na verdade, e pergunta a Jesus o seguinte: o que é que falta para mim? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus, ele talvez fala algo que Nicodemos não estava esperando. Porque para Nicodemos, ele queria ouvir algo que viesse a aprovar o seu comportamento. Jesus vai me aprovar, Jesus vai dizer que eu sou obediente, que eu sou alguém estudioso, que eu sou alguém reconhecido. Mas na verdade Jesus coloca Nicodemos, alguém cheio de prestígio, na mesma posição que a mulher samaritana. Jesus estava dizendo: olha, cafetões, prostitutas, moradores de rua, líderes religiosos, todos, aos olhos dele, estão nos mesmos termos espirituais. Todos precisamos nascer de novo. Quando a gente olha para Nicodemos, alguém abundante em realizações morais e espirituais, é difícil a gente imaginar o que ele precisava fazer para nascer de novo. Quando a gente olha para a mulher samaritana, é mais fácil, porque Jesus fala: olha, teu problema é homem. É homem. Só que quando a gente olha para Nicodemos, Jesus está dizendo: olha, os dois são iguais aos meus olhos. Os dois perdidos, os dois precisam começar do zero, os dois precisam nascer de novo. Por que Jesus fala para Nicodemos que talvez ele não tinha feito nada para ganhar a salvação? Interessante, né? Ele sabia de tudo, muito conhecedor da palavra de Deus, mas Jesus olha nos seus olhos e diz: você ainda não fez nada para merecer a salvação. A resposta é simples: é porque pecado é procurar salvação em outra coisa que não é Deus. Pecado é se colocar no lugar de Deus e tornar-se o seu próprio Salvador e Senhor.
e na nossa caminhada, como é fácil muitas vezes nós fazermos isso, não é? De duas formas. Muitas vezes nós vamos infringir todas as regras, todas as leis morais na busca pelo prazer. O que importa é o prazer. O que importa é eu me sentir bem, como fez a mulher. E muitas vezes isso torna coisas que Deus fez para ser bênção na nossa vida, como o sexo, como o prazer, como o dinheiro, em uma espécie de salvação. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz, eu não sou salvo. Mas também existe a maneira religiosa de ser seu próprio Salvador e Senhor. É um pouco daquilo que nós falamos hoje de manhã. É agir como se sua vida, decente e cheia de realizações legais, exigissem que Deus te abençoasse e que Deus te salvasse. Nós falamos tanto sobre confiar em Deus, não é? Precisamos confiar em Deus. Mas se de alguma forma você acha que a sua bondade contribui para o favor de Deus, na verdade nós estamos querendo ser o nosso próprio Salvador, confiando em nós mesmos. Sabe por quê? Porque se existe um Deus, e eu creio que todos aqui estão aqui porque acreditam que Deus existe, Ele merece muito mais de mim do que apenas boas realizações. Se eu creio nesse Deus e eu creio que Ele me salvou e eu sou salvo por Ele, Ele merece muito mais do que uma vida decente. Ele merece meu coração. Ele merece a minha vida. E é isso que Ele estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, ser bonzinho não é suficiente. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero estar acima de tudo na tua vida. É como se Deus estivesse dizendo para Nicodemos: Nicodemos, pare de correr para deuses falsos. Porque todos os outros salvadores, exceto Jesus, não são de fato salvadores. Quero finalizar nessa tarde fazendo uma pergunta para você. A pergunta é simples. Você acha que essa mulher samaritana foi salva? Quantos acham que sim? Sim. Quantos acham que não? Quantos não acham nada? Tem um monte aí. Nicodemos, será que Nicodemos foi salvo? Sim? Não? Talvez ali naquele momento, né? Mas voltando para a mulher samaritana. Eu creio que ela foi salva sim. Tanto que ela faz questão de contar para todos ao seu redor o Jesus que ela tinha conhecido. Mas a pergunta que não quer calar: por que essa mulher foi salva? Simples. Porque Jesus teve o quê? Sede. A sede física de Jesus levou ele a encontrar com essa mulher e saciar a sua sede espiritual. Que coisa, não é? A sede humana de Jesus foi capaz de satisfazer o coração dessa mulher por dentro. Agora, uma outra pergunta. Você recorda em algum outro momento na história da humanidade quando Jesus sentiu sede? Aonde? Na cruz. Jesus bradou: tenho sede. No poço, a sua sede salvou a mulher. Na cruz, a sua sede salvou a humanidade. E sabe, esse Jesus, muito mais do que uma sede física que ele sentiu ali no momento, ele estava se sentindo distância do Pai. Tudo isso para que nós nunca mais precisássemos ter sede e nunca mais precisássemos sentir distante de Deus. Por Jesus ter experimentado a sede na cruz, a nossa sede espiritual foi saciada. E sabe, quando nós olhamos para esse Jesus, é nele que nós encontramos o sentido da vida. É nele que nós encontramos tudo o que o nosso coração mais deseja e mais anseia. Você precisa se sentir amado? Olhe para Jesus. Você precisa de paz? Olhe para Jesus. Você precisa de conforto? Olhe para Jesus. Você precisa de perdão? Olhe para Jesus. Você precisa recomeçar? Olhe para Jesus. Não adianta a gente tentar recorrer a outros meios para ter o que o nosso coração mais deseja. Jesus deixa isso muito claro: olha, eu sou tudo o que você precisa. Eu me fiz separação entre Deus para que vocês, meus filhos, nunca mais precisem se sentir assim. No momento que você se sentir, quem sabe, sozinho, triste ou abandonado por Deus, lembre-se que Deus nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Deus nunca abandona os seus filhos. E Ele está aqui nessa tarde, querendo trazer sentido à sua vida, aos seus dias e à sua história. Ele só precisa
ter um lugar no seu coração. Quem é Jesus para você? É apenas um personagem na história? Nessa tarde eu te convido a fazer de Jesus o seu Salvador, o seu Rei e o seu Senhor. Se existe um trono no teu coração nessa tarde, tire o que tiver no primeiro lugar. Pode ser sua esposa, seu esposo, filho, trabalho. Tire, pode tirar. E coloque Jesus em primeiro lugar. Você vai ver como vai ser diferente. E como vai ser melhor. E como tudo na tua vida vai fazer sentido. Que Jesus possa ser tudo para você. Porque lembre-se, você é tudo para Ele. Você é tão precioso aos olhos desse Jesus. E que Ele possa, a cada dia, operar no seu coração e trazer sentido à sua vida e à sua história. Eu cresci ouvindo uma música que a letra dizia o seguinte: se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Que isso possa ser realidade na sua vida. Permita Cristo ser o primeiro. E você vai perceber que você vai viver, você vai sorrir e você também vencerá. Senhor, obrigado por esse momento que tivemos aqui juntos. Nós percebemos o quanto é essencial dar lugar para Jesus em nossas vidas. De fato, nós temos muito a melhorar. E às vezes, Senhor, não é nem por falta de esforço. Às vezes é por falta de propósito, de entender quem nós somos e qual é a nossa identidade. Muitas vezes nós recorremos a fontes externas para saciar um problema interno. E o Senhor deixou muito claro para a gente que não há nada no exterior que vai resolver um problema que está no íntimo do nosso ser, que está no nosso coração. É por isso que nesse momento nós queremos tomar a decisão de permitir Jesus ser o Rei e Senhor de nossas vidas. Queremos permitir que Ele venha ocupar o trono do nosso viver. Ele venha de fato ser o número 1 em nossas vidas. E assim confiaremos que o Senhor irá acrescentar tudo o que nós precisamos. E na verdade também não vamos sentir falta de nada, porque em Jesus nós encontramos tudo. Principalmente o sentido da nossa existência. Por favor, Pai, vem morar em nós. Abrimos nosso coração nesse momento. Por favor, faz morada. Entra, muda, mexe na nossa estrutura. Mas, por favor, não permita que a gente viva mais um dia sem a Tua presença, sem a Tua companhia, sem a Tua força. Eu rogo uma bênção toda especial, Pai, para cada um dos Teus filhos que estão aqui, membros dessa comunidade e nossos amigos que também estão aqui, que já fazem parte dessa família. Coloca a Tua mão sobre cada um deles, mas por favor, vem ser o sentido de nossa existência. Tudo isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho 2 convites para você. O primeiro é que agora nós vamos ter um lanche ali todo especial preparado para vocês. E o segundo é que, se para você tudo isso que nós falamos aqui fez sentido, se você tem achado bom esse nosso momento juntos, desafio você a convidar alguém para estar aqui na próxima semana. Que Deus te abençoe e vamos agora então ali para o nosso lanche para a gente conversar, conhecer melhor uns aos outros.